paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe nessa noite, Deus te fortaleça, abençoe a sua vida, seu lar, sua família. É sempre um prazer estar junto com você, meditando na palavra de Deus. Creio que o Espírito Santo hoje tem uma mensagem especial ao nosso coração, uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria. O título é Desejoso da Presença do Senhor. É o Salmo 84. Nós vamos estar lendo e meditando aqui nessa palavra tão gloriosa. Que Deus te abençoe, que você possa estar bem. Antes eu quero estar orando com todos, para que Deus possa nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por essa noite abençoada, pelo privilégio, a honra de poder meditar na Tua palavra. Senhor, nossa gratidão, Senhor, pelo privilégio de ser salvo, de ser chamado, de ser perdoado, de ser abençoado por Ti, Pai. Nossa gratidão, nosso louvor a Ti pela honra de poder ministrar a Tua palavra, de ser edificado por ela e compartilhar com os nossos irmãos esse momento abençoado, que o Senhor possa fortalecer cada vida, cada coração. Também intercedemos em favor dos necessitados, dos desempregados, os doentes, enfermos, aquele que está abatido, triste, angustiado. Que o Senhor possa levar a paz, a graça, o alento a esse coração. Aquele que está em luto, aquele que está triste pela perda do seu familiar amado, que o Senhor possa consolar pelo Teu Espírito Santo. Também intercedemos em favor da nossa nação. Abençoa nosso presidente, todos os governos, os governadores, toda a equipe do nosso país que trabalha, Senhor amado, para o crescimento dessa nação. Abençoa poderosamente, Pai. Traz paz a essa nação, salvação, libertação. Restaura essa nação, Pai. Sara a nossa terra, também outras nações que estão atravessando com dificuldade essa pandemia. Que o Senhor possa repreender, Pai amado, esse mal, essa enfermidade e dar saúde ao Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, esteja conosco para a Tua glória e Teu louvor. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Vamos então à leitura do Salmo 84. Se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar. O Salmo é para o mestre de música, de acordo com a melodia Os Lagares. O Salmo aí não é de Davi, é dos Coraitas. Os Coraitas eram os descendentes de Corá, um dos sacerdotes da casa de Deus, dos cantores. Diz assim o Salmo: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém, queridos? Que salmo lindo, maravilhoso. Diz aí o salmista, ele mostra o seu anelo, o seu prazer em estar na casa de Deus. Isto é, no templo em Jerusalém. Aqui ele está se referindo ao templo, portanto não pode nem mesmo ser de Davi esse salmo, visto que Davi na sua época não existia ainda o templo. O templo é construído posteriormente por seu filho Salomão, o rei de Israel. Então aqui o salmista ele está mostrando o seu grande anelo, o seu grande prazer em estar, nem que seja nos átrios, quer dizer, na entrada, no local de espera,
da casa de Deus. Não precisava nem ser lá dentro da casa do Senhor. Deus tinha determinado que todos os sacrifícios dos israelitas só deviam ser apresentados no templo que Salomão havia construído, que estava lá em Jerusalém. Isto é uma figura da centralidade em Cristo Jesus. Qualquer adoração só é aceita por Deus se for por meio de Jesus. A partir de Cristo, o que importa não é mais o lugar em si, mas sim a forma. Com que tipo de espírito nós adoramos a Deus? Em João capítulo 4, Jesus está conversando com a samaritana, a mulher samaritana, não menciona o seu nome, mas ali ela pergunta a Jesus qual o local ideal de se adorar a Deus. Seria em Samaria, no monte chamado Gerizim, o monte onde foram proclamadas as bênçãos daqueles que obedecem à palavra de Deus, ou se seria em Jerusalém, onde os judeus diziam que era o único lugar de se adorar a Deus. Jesus então explica para aquela mulher que estava chegando, havia chegado o tempo em que não necessariamente se devia adorar a Deus ou no monte ou mesmo no templo em Jerusalém, mas sim em qualquer lugar, desde que essa adoração fosse feita em espírito e em verdade. Jesus diz que Deus procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então não é o local em si, é a maneira com que se adora, é a forma, é o espírito, é o comportamento, é a intenção, é a intensidade, é o abrir do coração. É isso que impressiona Deus. A Bíblia diz que há um coração quebrantado e há um espírito contrito, Deus não despreza. Então aqui nós vemos que o salmista ele está desejoso da presença do Senhor. Nós vamos ver que nós precisamos muitas vezes perguntar a nós mesmos: será que existe no meu coração um desejo em adorar ao Senhor? Será que eu passo dias ou até mesmo semanas sem me preocupar em adorar ao Senhor? Ou será que para mim todo dia é dia de adorar ao Senhor? Há pessoas que têm um dia na semana, outros até mesmo um feriado anual. E aí pensam, esse dia é o dia de se santificar, ou é a semana santa, a semana de buscar a santidade. Na verdade, queridos, todos os dias nós temos uma grandiosa oportunidade de nos santificar, de buscar ao Senhor, de adorar ao Senhor. Isso tem que ser um desejo do nosso coração. Não temos que ser movidos por tradição religiosa, por regras, por ordens do nosso líder religioso, né? Uma programação da nossa igreja. Não, não precisamos esperar isso. Às vezes a igreja tem programação como uma forma de organização, mas na verdade nós tem que partir de nós esse desejo. Então a pergunta aqui que eu faço para todos, né? Qual é o meu maior desejo na vida? O que eu mais desejo? O salmista anela pela presença do Senhor. No versículo 1 e o 2 ele diz: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. Olha que coisa, que intensidade. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Veja que como o coração dele estava desejoso de adorar ao Senhor. Que isso seja também o nosso desejo, não é mesmo? Não basta adorar, tem que ter a motivação correta. No Salmo 27, versículo 4, esse sim de Davi, ele diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha que coisa linda, a motivação de Davi, primeiro dela, primeira motivação do salmista, contemplar a formosura do Senhor. Quando nós contemplamos a formosura do Senhor, obviamente isso é pela fé, nós
A nossa única atitude, a atitude que não faltará ao contemplar a beleza, a formosura de Deus, é a adoração. Não tem outra atitude a se tomar quando contemplamos a face, a beleza, a glória do Senhor. Nós nos rendemos em adoração ao Senhor. Mas essa adoração ela não pode ser apenas de lábios. Não pode só, eu estou na casa de Deus, estou cantando, eu estou adorando o Senhor. Às vezes cantamos e não adoramos. A atitude da adoração, ela tem que partir do coração. Por isso Jesus diz, em espírito e em verdade. Em espírito, porque é o nosso espírito que adora a Deus. E em verdade, porque tem que ser algo genuíno, do profundo da nossa alma. Jesus, ele repreende o seu povo, né? Isso está lá no Velho Testamento, mas Jesus, lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, ele diz, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha que tristeza. Honra com os lábios, ele louva com os lábios, canta, né? Ou qualquer outra atitude, tocar um instrumento, ou estar ali, apenas o exterior. Jesus disse, esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Veja, então tem adorações que muitas vezes é vã, né? Em vão me adoram, pois eles se apegam a ensinamentos de homens. Eles não estão lá adorando ao Senhor com esse anelo, com esse desejo ardente no seu coração, como o salmista aqui expressa. Ele está lá apenas o corpo físico, apenas os lábios se movendo, apenas um cântico, mas não está adorando de coração, apenas os seus lábios. Segunda motivação, aprender no seu tempo. Então, a primeira era aprender, a primeira seria adoração, contemplar a formosura do Senhor, a motivação do salmista Davi, do Salmo 27, 4. A segunda motivação, aprender no seu tempo. Aprender, precisamos ter algumas atitudes para aprendermos de Deus, aprendermos da sua palavra, aprendermos no seu tempo. Primeiro delas, disposição. Temos que nos dispor, temos que muitas vezes sacrificar. Nós estamos vivendo agora essa pandemia, onde não vamos mais ao templo, embora saibamos que não é só lá que se adora a Deus, não é só lá que se aprende de Deus, da sua palavra. Mas veja, muitos não tinham disposição para ir à casa de Deus. Ia uma vez ao mês, cada 2 meses. Aquela indisposição. Hoje tem um grupo, e não é pequeno, é um grupo de aproximadamente mais de 9 milhões de pessoas, segundo pesquisa, que não frequentam mais igreja alguma. São os chamados desigrejados. Perderam a motivação, a disposição para ir à casa do Senhor e muitas vezes alegram dificuldades, sacrifício. Mas veja, queridos, não há sacrifício demasiadamente grande para se adorar ao Senhor, para ir à casa do Senhor. Isso me faz lembrar de Davi, quando o anjo da morte estava destruindo Israel, chegando no monte onde posteriormente foi construído o templo, o mesmo monte onde Abraão, subindo com seu filho Isaque, ia sacrificá-lo, e depois passou a ser chamado Monte Moriá, o monte onde o Senhor se proverá, onde Deus proveu um cordeiro, um animal, para que fosse sacrificado no lugar de Isaque. Pois bem, lá tinha a eira de Araúna. Araúna era um senhor estrangeiro, mas que morava em Israel, e ele tinha uma vinha, ele estava trabalhando nessa, ou melhor, uma eira, ele tinha uma lavoura de trigo. Ele estava trabalhando com os seus bois, várias juntas de bois, trabalhando a terra, arando a terra, preparando. E nessa eira é local de malhar trigo, né? Davi, ele chega até ali,
e ele vê o anjo do Senhor com a espada para destruir Jerusalém. E Deus então diz para o anjo: basta, porque Davi clamou ao Senhor, pediu: Senhor, basta, não destrói Jerusalém, fui eu que pequei, o Senhor tem que vingar é de mim, não desse povo. Esse povo já tinha sido mortos mais de 70.000 pessoas. Então o Senhor ordenou o anjo parou. Naquele local que ele parou era a eira do senhor chamado Araúna. Davi então chega para esse senhor e diz: eu quero comprar esse pedaço de terra, porque eu vou edificar aqui um altar ao Senhor, porque ele poupou Jerusalém. Araúna então diz: rei, a terra é tua, os bois também pode pegar como sacrifício, pega também os instrumentos agrícolas aí, a canga dos bois, o arado, corta tudo isso aí, faz lenha e faz o seu sacrifício. Sabe a resposta de Davi para ele? Não, eu quero comprar de você, porque eu não vou oferecer ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Veja, então tem pessoas que ele quer adorar o Senhor, mas ele não quer ter sacrifício, nem de ir até o templo adorar o Senhor. Veja que aqui esse salmista ele está desejoso de ir à casa do Senhor. Ele chega a dizer no versículo de número 10: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Então, um dia para ele na casa do Senhor era mais valioso, era melhor, era mais prazeroso do que em 1000 outros lugares onde poderia ser convidado a ir. Que esse seja o nosso desejo, a disposição. Segundo, para aprender no tempo de Deus, precisamos ter humildade. Humildade para sentar e aprender. Tem pessoas que não têm humildade para sentar e aprender. Existe uma frase que diz: aquele que não tem humildade para sentar e aprender, também não está autorizado a se levantar para ensinar. Tem muita gente ensinando por aí sem antes aprender. Nunca quis sentar para aprender. E o aprendizado não é de uma vez por todas. Nós aprendemos, fazemos curso teológico, lá tem um tempo, né? 3, 4 anos, sei lá. Tem uns que vão até mais, 5, 6. Terminou, pegou o seu diploma, seu certificado, ok. Mas não é assim. A palavra de Deus se aprende todos os dias. Todas as vezes que vamos à casa do Senhor, nós estamos aprendendo, e para isso precisa ter humildade. Terceira coisa, reverência. Reverência na casa do Senhor. Tem certos lugares aí que o povo é muito irreverente, anda para lá e para cá o tempo todo. Estava pregando uma igreja e foi filmado, e agora, hoje mesmo, eu estava vendo esse vídeo, onde eu estava pregando, foram 50 e poucos minutos de pregação. Aquela irreverência, o que é pior, lá no púlpito, entre os obreiros, um conversando com o outro, dando risada, um levantava e ia tomar água. Que irreverência, irmão, na casa do Senhor. Casa de Deus é lugar de reverência, de adoração ao Senhor, pelo prazer de estar na presença de Deus. Quarta coisa, dedicação. Priorizar o tempo. Não, agora é hora de eu ir para a casa do Senhor. Hoje é dia da ceia na casa do Senhor. Quer dizer, priorizar tempo. Às vezes a gente dedica tempo para tanta coisa, para passeio, para entretenimento, para isso, para aquilo, para festa, aniversário, casamento, viagem. Mas quando chega na hora da casa de Deus, de adorar o Senhor, não priorizamos o tempo. Isso é muito ruim. Precisamos melhorar nisso. E quinto e último que eu quero parar por aqui, perseverança. Né? Então, para aprender no tempo do Senhor, precisamos ter perseverança, ser assíduos, né? Ser assíduos à casa de Deus, perseverar. A perseverança é muito importante. Jesus até atribui a ela a salvação. Né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer que o contrário também é verdadeiro. Quem não perseverar até o fim, perde a salvação. O aprendizado não se refere apenas ao intelecto, mas sim ao relacionamento. Um aprendizado relacional. Não é só aprender para saber, para ter o intelecto cheio, né? É importante, mas é muito mais do que isso. É aprender para relacionar-se com Deus. Né? Por exemplo, podemos fazer certas perguntas. Quem é Deus para mim? Deus para mim é Senhor ou é servo? Ora, parece uma pergunta sem sentido, mas tem muito sentido. Tem muitas pessoas que estão vendo em Deus apenas o seu servo. Ó Deus, faz isso. Ó Deus, faz aquilo. Cura, me dá isso, me dá aquilo. Deus não é nosso servo, Ele é nosso Senhor. Então nós temos que nos relacionar com Deus, reconhecendo o seu senhorio. Como disse, como a oração de Jesus é um exemplo, né? Nota 10 para nós. Jesus ora
no momento de grande agonia e aflição, lá no Getsemane, terminada a sua oração, ele diz: todavia, Pai, faça-se a tua vontade, não a minha. Então, nós temos que fazer essa pergunta na nossa oração. Nós ordenamos a Deus, tem gente decretando para Deus. Eu decreto a vitória, eu declaro. Não, quem somos nós? Somos servos. Ele é o Senhor. Ele está no seu alto e sublime trono. Não é? Quem sou eu nesse relacionamento? Eu sou servo ou sou negociador? Porque tem aqueles que no seu relacionamento com Deus, na sua oração, ele negocia com Deus. Olha, Deus, eu sou dizimista fiel, dou minhas ofertas, faço a tua obra, eu quero isso, eu quero aquilo. Nós não estamos em posição de negociar nada com Deus. Tem até um louvor, restitui. Restituir o quê, irmão? Nós não temos nada. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Deus, em Cristo, nos ressuscitou, trouxe-nos a vida. Tudo que merecíamos era condenação eterna. Mas Cristo foi condenado em nosso lugar. Então, no nosso relacionamento com Deus, precisamos aprender a ser servo e não negociador. Quem aprende no templo do Senhor, de todo o coração, pode dizer como salmista: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. Está no versículo 10 que eu já li. Quem adora em espírito e em verdade está disposto a. Que eu tenho uma relação de algumas predisposição que deve ter o adorador na casa do Senhor. Primeiro delas, perdoar. Está lá em Mateus 6, 14 e 15. Jesus diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará a vós. Versículo 15. Porém, se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará a vós. Veja que o perdão de Deus, para mim, é condicional. Ele está condicionado ao meu perdão, meu irmão, ou aquele que me ofende. Significa que se eu quero o perdão de Deus, eu tenho que perdoar. Significa que se eu não perdoar, Deus também não me perdoa. Olha que coisa interessante. Então, quem adora em espírito e em verdade, quem ama estar na casa de Deus, quem é desejoso da presença de Deus, porque quando o salmista diz que ele desejava ansiosamente estar na casa de Deus, não é por um simples entretenimento. Não é porque o templo era muito belo, embora era realmente, o templo de Salomão era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, mas não era por isso. Era por aquela pessoa que se manifestava lá, que era Deus. Era a presença de Deus que empolgava o coração do salmista. Ele desejava estar na casa de Deus, não por estar, não para contemplar a formosura do templo, mas sim a formosura de Deus, pela fé. Lá não tinha imagem de escultura, lá não tinha vitrais, paredes, cortinas bonitas, imagens de diferentes santos, não tinha nada. Assim como nos templos evangélicos não tem imagem, não tem nada. Então por que você vai lá a um templo sem nada, sem nenhum atrativo visual? Não, nós não vamos lá pelo prédio, o templo maior, o templo que enche os olhos. Não, nós vamos lá porque quem se manifesta lá é que é o glorioso Deus Todo-Poderoso que nos empolga, que nos atrai, que nos leva a adorá-lo de todo o coração. É a beleza do Senhor, não do templo em si. Então, aquele que frequenta deve ter disposição para perdoar. Aquele que adora ao Senhor, que vai à casa de Deus em espírito e em verdade para adorar, também deve ter disposição para servir, ser servo. O Filho do Homem, diz Jesus, não veio para ser servido. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, disse o Senhor Jesus. Olha que coisa tremenda. E muitas vezes nós temos dificuldade para servir o nosso irmão. Tem aqueles que, não, eu sirvo a Deus, mas ao homem não. Não, está errado. Servir a Deus é muito fácil. Quero ver servir ao próximo. O desafio é esse. Terceira coisa, quem adora em espírito e em verdade está disposto a abrir mão dos seus direitos. Tem pessoa que é muito apegada ao seu ego, ao seu eu,
Eu tenho os meus direitos, eu vou brigar pelos meus direitos. Então nada escapa. Tudo tem que ser ali na ponta do lápis, ponta do chicote, né? Os meus direitos, me respeita. Eu já vi alguns aí na televisão ameaçando. Vou te levar às barras do tribunal. Você andou falando mal de mim. Mas Jesus não nos ensinou dessa forma. A Bíblia diz que quando Jesus era caluniado, ameaçado, ele não revidava à altura. Não. Pedro fala isso. Antes ele entregava-se àquele que julga, àquele que pode fazer justiça de verdade. Outra coisa, quem adora em espírito e em verdade na casa do Senhor, ou em qualquer lugar, ele está disposto a bendizer aos que o maldizem. Olha que desafio. Bendizer quem nos maldiz. Está lá no sermão de Jesus, capítulo 5 de São Mateus. Bendizei os que vos caluniam. Orai pelos que vos perseguem. Tudo são expressão de Jesus no seu sermão. Ele deve estar disposto a orar pelos que o caluniam e o perseguem. Muitas vezes as pessoas, eu vou parar de servir a Deus, estou sendo perseguido, é muita calúnia, é muita oposição. Esse trabalho que eu faço na igreja é muito espinhoso. Mas Jesus nos recomenda orar por aqueles que nos caluniam e nos perseguem e nos maldizem. Orar por eles, bem dizer, e nunca maldizer, e nunca amaldiçoar. Outra coisa, quem adora em espírito e em verdade deve estar disposto a não se conformar com o mundo. Não se conformar com o mundo. Está lá em Romanos capítulo 12. Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo. A conformidade com o mundo, irmãos, é o pior estado para um crente, para um cristão. Quando o crente se conforma com a atitude mundana, com o procedimento imoral, com o procedimento apodrecido de uma sociedade que não respeita Deus, não busca Deus, não busca a sua palavra, não ouve a sua palavra, zombam de Deus, criticam Deus, blasfemam de Deus. E tem crentes se conformando a esse estado de vida, a esse comportamento reprovável aos olhos de Deus. Nós não podemos conformar com o mundo, até porque deste mundo nós não somos. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Eu não sou desse mundo. E aqui é interessante porque o salmista, ele fala também sobre essa questão da peregrinação. No versículo 5 diz assim, como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Nós estamos neste mundo peregrinando. Nós estamos neste mundo não para criar raízes aqui. Claro, como cidadãos, nós temos nossos compromissos, nossos deveres como cidadão, dever moral, dever de ajudar a sociedade a progredir, a ser um bom cidadão, lógico, tudo isso. Mas nós somos peregrinos, nunca podemos perder isso de vista. Sou peregrino, sou forasteiro, estou caminhando para a cidade que Deus preparou para mim. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Então Jesus já preparou, porque uma vez que ele concluiu a sua obra redentora no Calvário, o nosso lugar já está preparado. A nossa habitação lá na glória está preparada. Não é uma habitação que nem nossas casas aqui. É uma habitação que é o nosso próprio corpo ser glorificado. Uma habitação eterna. Lá nós não precisamos de casa. Lá não tem ladrão, lá não tem chuva, não tem frio, não tem calor. É um local, um ambiente magnífico, espetacular. Mas o nosso corpo tem que passar por essa transformação. Paulo diz, o que é mortal
irá se revestir da imortalidade. Nós seremos eternos. Essa é a nossa morada eterna que Jesus já preparou para nós. Então nós temos que entender que somos peregrinos aqui nessa terra. Nós não estamos aqui para ficar aqui. É daí que muitas vezes eu questiono o grande medo de muitos cristãos de morrer. Não precisamos entrar em terror, em pavor. Paulo diz, não quero que vocês sejam ignorantes. Lá no capítulo 4, versículo 3 de 1 Tessalonicenses. Paulo diz, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, como os demais que não têm esperança. O povo do mundo não tem esperança, aquele que dorme, aquele que morre para ele, acabou. Nunca mais vou ver a pessoa. Não, para nós, que cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e prometeu, dizendo, aí João, para Marta, Marta, já não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que morrer, ou ainda que morrer, ressuscitará. Eu o ressuscitarei no último dia. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá, disse Jesus. Então, querido, nós somos peregrinos. Não se conforma com esse mundo. E por último, aquele que adora em espírito e em verdade, ele está disposto, sabe o quê? A amar, independentemente do retorno e das circunstâncias. Muitas vezes nós alegamos isso. Eu amei ou eu amo a pessoa, mas não tem retorno. Né? Eu amo o ímpio, o pecador, oro por ele, faço tudo, mas eu não tenho retorno. Eu tenho calúnia, eu tenho cara feia, eu tenho isso e aquilo. Quem adora o Senhor em espírito e em verdade, quem tem o prazer, como o salmista disse aqui, de estar desejoso, de estar na casa de Deus, de contemplar a formosura do Senhor, de aprender no seu templo, de estar ali na porta do Senhor, preferir estar ali do que em outros lugares 1000, essa pessoa ama independente das circunstâncias. E esse amor não é um amor humano comum. Não, é o amor que o Espírito Santo produz em nós. Isso é fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. Alguém diz que todas aquelas demais qualidades são derivadas do amor. Somente quem ama pode ter aquelas qualidades. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Todas essas qualidades maravilhosas que o Espírito Santo produz em nós são a demonstração do amor que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem adora em espírito e em verdade está disposto a amar, independentemente do objeto amado, se tem retorno ou não tem retorno. Amém, queridos? Nosso tempo já está avançado. Portanto, fica aí essa meditação, desejoso da presença do Senhor. O salmista anelava pelos atos do Senhor. Ele diz aqui que até o pardal achou um lar, a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do altar de Deus. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei, meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Faz-me lembrar da visão de Isaías, capítulo 6 do seu livro, onde diz que os serafins voavam de um lado para o outro, dizendo uns aos outros, santo, 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 e ali eles não paravam, diuturnamente, né? Lá não tem noite, continuamente, adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor. E aqui o salmista diz, quão felizes são até os passarinhos, até o pardal, até a andorinha, eles têm prazer em aninhar-se próximo ao altar de Deus, próximo à presença de Deus. A presença de Deus é agradável, é atrativa. A presença de Deus nos atrai mais do que qualquer outra coisa nessa vida.
Que esse desejo, amados, esteja em teu coração. Que eu e você possamos desejar estar na presença do Senhor. Logo, logo estaremos retornando ao templo. Sabemos que nosso Deus é adorado em todo e qualquer lugar, mas o templo também é um local muito adequado. Nós devemos desejar estar para adorar o Senhor junto com os nossos irmãos. Nossa igreja ICT, Trindade, pastor Paulo Romero, fica ali na Fagundes Filho, número 25, próxima estação São Judas, no metrô, estará retornando às suas reuniões agora na primeira semana de agosto. O pastor Paulo vai estar dando as informações de como será o procedimento, mas estamos contentes em poder retornar à casa do Senhor, ao templo, para adorar o Senhor, para rever os irmãos, para nos congratular ali em adoração ao nosso Deus, porque Ele é digno. Amém? Glória a Deus. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por esse momento, louvamos o Senhor pelo privilégio, Pai, o desejo que o Senhor tem colocado em nosso coração, de ir à Tua casa, de Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, em qualquer lugar, no nosso lar, com a nossa família, no nosso quarto, em oração, em todo lugar que estamos, no carro, na rua, no trabalho, nós o adoramos, porque o Senhor é Espírito, e nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Mas também amamos estar no templo, o templo que foi consagrado para adoração ao Senhor, revendo os irmãos, adorando em comunhão, adorando no coletivo, que nós possamos, aqueles que estão desanimados, que não têm mais, Senhor, disposição, vontade de ir à casa de Deus, que o Senhor prepare-lhe um lugar onde ele possa ter prazer em ir adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, fazer um pequeno sacrifício, de ir até a casa do Senhor, porque o Senhor merece todo e qualquer sacrifício da nossa parte, é pouco, diante de tudo que o Senhor tem feito por nós, do seu grande e glorioso sacrifício lá no Calvário. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por essa honra, esse privilégio de poder adorá-lo, porque muitos desejam, muitos pensam que adoram, mas não estão adorando ao Senhor conforme a tua vontade, porque a nossa adoração deve estar centralizada na pessoa de Cristo. É Ele que nos torna dignos de adentrar o teu santuário, ao teu trono, ao teu altar, à tua sala, para poder adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Que seja esse o nosso desejo, desejo de adorador, desejo de glorificar, de bendizer, de contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Em nome de Jesus, te agradeço por cada vida, cada família que está nos assistindo, que sejam abençoados para a glória de Deus. Amém e amém. Quero só avisar, na próxima sexta-feira nós não faremos a live, né? Então, estamos viajando na semana que vem, então na sexta-feira próxima não teremos live. Tá bom, queridos? Vou ficar com saudade, mas assim que retornar, na outra sexta, já estaremos novamente aí às 20 horas, permitindo o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Fique em paz, um bom fim de semana, na presença de Deus, juntamente com a sua família. Amém? Deus abençoe.